Altas temperaturas de mais de 6.000 graus. Rochas sólidas ardentes em chamas. Imensas pressões 3,5 milhões de vezes mais fortes do que na superfície da Terra. Estas são apenas algumas das coisas fervilhando a 3.000 quilômetros abaixo dos seus pés enquanto você assiste este vídeo. Ai! O Sol queima uma temperatura parecida com a do núcleo do nosso planeta, mas ele fica a 150 milhões de quilômetros de distância. Então por que a Terra não está escorrendo derretida do seu próprio núcleo? Nosso pequeno planeta azul é feito de muitas camadas empilhadas umas sobre as outras. O núcleo interno, o externo, o manto e a crosta. Quanto mais fundo se vai, mais quente e pressurizado fica. As placas tectônicas são camadas do manto e da crosta, sempre se mexendo por aí, saracoteando e se divertindo. Os cientistas descobriram que existem 9 delas no total, em diferentes partes do mundo. Quando se movem e se chocam, ocorrem terremotos. Como resultado, a energia é liberada e o sentimos na superfície. Pense como se fosse tentar fechar a porta de um carro depois de abarrotá-lo até o limite. Quando percebe que tem algo atrapalhando no caminho, você remove e bum, cai tudo. Há bilhões de anos, nossos continentes eram todos interligados, no que era chamado de Pangeia. Mas lentamente, e eu quero dizer bem vagarosamente, ao longo dos anos eles foram se separando até resultar no que temos agora. A Terra também era mais fria por dentro, mas lentamente começou a gerar mais calor no núcleo. Os terremotos são medidos pela intensidade e magnitude. Vemos a distância que os efeitos de um terremoto alcançam por meio da magnitude, e a intensidade é a medida da sua força. Acima do manto, as rochas mais frias começam a afundar e o material quente do núcleo sobe. Quando isso acontece, as placas começam a se mover e, como resultado, elas formam montanhas, colinas e os corpos d'água que temos hoje. Nenhuma dessas coisas acontece da noite para o dia. Leva milhões de anos para realmente se ver algo. Em todas as camadas do planeta existem diferentes fontes de calor, principalmente desde quando ele foi inicialmente formado. O aquecimento por fricção ocorre quando o material começa a afundar para o centro da Terra. Uma vez que a Terra é cercada por um manto sólido, a crosta que flutua sobre ele atua como uma barreira para nos proteger da parte interior. Mas o segredo do sucesso é a diferença entre calor e temperatura. Simplificando, o calor é apenas energia e a temperatura é a sua densidade. Se o Sol estivesse a 3.000 quilômetros de distância da nossa superfície e fervendo na mesma temperatura do nosso núcleo, derreteríamos como sorvete em um dia quente e ensolarado. Um choque de um pequeno curto-circuito ao retirar seu carregador de celular da tomada não será muito prejudicial, embora uma faísca possa atingir temperaturas de cerca de 1.500 graus. Mas se você mergulhar seu corpo em um banho de água escaldante a cerca de 100 graus, vamos dizer que não vale a pena. O fato de a temperatura da superfície do Sol ser aproximadamente a mesma que a do núcleo da Terra não significa que a distribuição de calor é a mesma. O núcleo está repleto de ferro em todas as camadas, mas na superfície, os átomos de ferro são organizados em formas de cubo. É quando esse elemento está em temperatura ambiente normal e pressão regular. Mas, colocado em condições extremas, a forma dos átomos muda para hexágonos. Por muito tempo, os cientistas pensaram que o ferro no núcleo era em forma de hexágono, mas descobriram que ele mantinha sua formação cúbica a 3.000 quilômetros abaixo do solo. Uma vez que o núcleo tem muita pressão, os átomos simplesmente não têm um lugar para se mover para mudar de forma. Se você estivesse em um metrô lotado, não teria espaço nem para levantar o braço. Mas todos dentro podem trocar de posição, mantendo a forma original. É por isso que a estrutura do núcleo da Terra é sólida e não líquida. Os átomos estão tão compactados que não conseguem nem mesmo fazer a transição para o estado líquido. Mas em um mundo onde esse núcleo se liquefizesse, testemunharíamos as piores consequências, começando com grandes erupções vulcânicas em massa, terremotos e ondas gigantes. Todos os principais pontos de acesso estariam em perigo, e o anel de fogo seria uma fonte ininterrupta de lava jorrando. O material frio das camadas superiores afundaria até o núcleo e vice-versa. Com o núcleo líquido e incrivelmente instável, esse processo seria muito mais rápido. Todas as grandes cidades e vilarejos próximos à costa seriam arrastados por ondas gigantes, e todos os vulcões em erupção escureceriam o céu com cinzas e fumaça. Isso bloquearia temporariamente a luz do Sol de entrar na nossa atmosfera e, eventualmente, forçaria qualquer coisa voando no ar a permanecer em solo. As terras em que vivemos pareceriam como gelo se soltando de uma geleira e flutuando. Muitos vulcões adormecidos acordariam do seu sono e expeliriam sua lava matinal por todo lugar. A formação e a estrutura do solo mudariam permanentemente.
O magma do fundo das fossas oceânicas encontraria seu caminho até a superfície e mudaria as correntes nos oceanos. O Círculo Ártico e o Antártico derreteriam e aumentariam os níveis de água em todos os hemisférios norte e sul, e, por fim, o mundo. A vida selvagem na Terra não conseguiria se desenvolver e toda a vegetação desapareceria. A vida marinha teria que encontrar uma maneira de escapar das mudanças na temperatura do oceano. A economia mundial entraria em colapso quando uma emergência internacional fosse declarada para tentar descobrir uma maneira de impedir isso. Mas a humanidade mal sobreviveria e teria que se esforçar para continuar existindo. Bem, é claro, algo assim nunca vai acontecer. Mas se o núcleo da Terra resfriasse, não teríamos erupções vulcânicas em massa. Não haveria terremotos devastadores nem maremotos. Na verdade, nenhuma dessas coisas aconteceria, pois elas precisam de energia para funcionar. Os continentes parariam de se mover e mudar. Parece legal, certo? Não. Isso significa que o campo magnético que protege nosso planeta desapareceria, o que nos deixaria extremamente vulneráveis à radiação cósmica, assim como a asteroides e meteoritos. Os raios solares ficariam ainda mais intensos do que o normal, o que tornaria extremamente perigoso para qualquer pessoa sair de casa. O calor produzido no núcleo é responsável pela reciclagem do carbono que volta à superfície. Agora, a reciclagem iria parar completamente. O carbono é uma parte essencial do dióxido de carbono necessário para as plantas sobreviverem. Assim, todas as árvores e plantas na superfície e na água parariam de crescer e não conseguiriam produzir oxigênio para o resto do mundo. Com a radiação cósmica e a falta de oxigênio, os humanos teriam que viver em bunkers com sistemas de ventilação artificial. A superfície terrestre se tornaria uma zona proibida e começaria a se parecer com Marte. Sem nada para energizar o planeta por dentro, ela começaria a secar e desmoronar internamente. Grande parte da nossa superfície é feita de oxigênio, então, sem ele, veríamos, por fim, algo como grandes fossos ao redor do mundo. Buracos que poderiam derrubar cidades como Nova York e Paris, junto com deslizamentos de terra em muitas cidades e paisagens instáveis por todo lugar. A infraestrutura de cada cidade acabaria entrando em colapso e tornaria impossível caminhar sobre o solo. Portanto, mesmo que vivesse em um abrigo subterrâneo, as chances seriam de que a fundação não duraria e você seria exposto à radiação cósmica. Mas tudo isso pode desaparecer em um piscar de olhos se um asteroide cair. Seja ele minúsculo ou gigantesco, estaríamos vendo mais do que chuva de verdade. Sem um campo magnético, a Terra não conseguiria bloquear nenhum objeto estranho que voe pela nossa atmosfera. Se um asteroide do tamanho de Rhode Island caísse, o dano seria muito maior do que com o núcleo da Terra quente e funcionando. Com o solo tão frágil quanto batata chips, o efeito cascata seria muito mais amplo e causaria mais destruição indireta ao nosso redor. O planeta eventualmente entraria em colapso sobre si mesmo e se quebraria em pedaços até perder sua própria energia gravitacional. Ele acabaria virando um monte de pedras e seixos flutuando no vazio do espaço. Mas nada disso vai acontecer também. Estamos vivendo bem com o nosso núcleo sólido e quente. Contanto que esteja indo tudo bem, podemos continuar fazendo nossas coisas.